E aí agora, como a gente já falou um pouco sobre a anatomia, né, entender um pouco onde que nós temos ali retenções, né, por conta de ligamento, a absorção óssea e de gordura, né, mais evidente com o tempo, a gente vai entender um pouquinho sobre a reologia do ácido hialurônico quando se trata ali de preenchedores para preencher essas áreas, né, principalmente do terço médio, que é o que a gente está falando hoje, tá bom? Então, eu vou falar aí de uma forma mais, um pouquinho mais detalhada nessa parte, mas eu sempre falo assim, gente, que depois da indicação, para mim, o mais importante não vai ser a técnica, vai ser até o material. Antes da técnica, você tem que estar sabendo que material você vai estar usando. Porque se você está usando um material muito denso, por exemplo, em região de olheira, você necessariamente vai precisar estar utilizando a técnica profunda. Então, antes de saber a técnica, né, você tem que estar ali de acordo com o material que você tem disponível. Isso eu falo, gente, porque, igual, eu já trabalhei em muitas franquias, já trabalhei em duas franquias, e em franquia a gente não pode escolher muito bem o material que a gente está trabalhando, né? Aquele ali a gente não tem poder de compra diferente, não. Então, você tem ali duas opções, às vezes, de preenchedor, e você vai trabalhar ali na pré-maxila. Mas você quer fazer pré-maxila, mas também quer preencher uma região que precisaria ser um material um pouquinho só menos coeso, né? Menos denso. E aí você, sabendo disso, que você não tem essa possibilidade, é melhor você não fazer, né? Porque o material, ele pode fazer você ter que tirar um preenchedor inteiro, mesmo utilizando a técnica certa, com a indicação certa. Mas se o material teve uma indicação errada, você já vai precisar remover isso aí com certeza, tá? E aí, quando a gente fala de dureza do gel, né? A gente quer um material que ele não seja totalmente elástico, porque senão a gente não consegue nem tirar esse material da agulha, né? Extrusão não vai acontecer, porque se ele é um material com recuperação completa, muito, muito duro e muito elástico, ele não vai conseguir sair ali da agulha e ele vai ser tão denso que não vai ser indicado para a maioria das regiões do nosso rosto, né? Então, eu não uso um material totalmente assim, elástico. Eu gosto de ter uma recuperação parcial ali também, porque a gente tem que pensar que o nosso rosto não é para receber bola de gude, né? A gente precisa a nossa gordura, ela é mais maleável, então a gente precisa estar ali pensando na naturalidade do rosto, do preenchimento, né? Mas, claro, quando a gente quer simular osso, por exemplo, num queixo, numa mandíbula, né? E numa lara, a gente pode estar, sim, usando um material um pouco mais denso, tá? Agora, em região de pré-maxila, eu gosto de materiais que vão. Sim, dar uma estruturação, mas também dão um volume, né? Então, a gente pode utilizar alguns materiais aí. No finalzinho, vai ter um slide que aí vocês podem tirar foto e tudo, porque eu sei que muita gente gosta de ter essas referências até de marca, né? Então eu coloquei algumas opções de material, mas ao longo dos casos que eu for mostrando, eu vou falando com vocês o que que eu usei, tá bom? Então, a nossa questão da elasticidade é o poder que um produto tem de voltar à sua forma original. Então, se a gente tem um produto que não tem elasticidade nenhuma, ele não tem recuperação nenhuma. Então, pensa só, se eu pego uma Nutella e coloco na minha mesa, com o tempo ela vai se desmanchando e ela não tem recuperação nenhuma, né? Agora, se eu coloco um produto, por exemplo, uma gelatina, que eu coloco ela ali na mesa, ela vai permanecer ali na mesa com a mesma elasticidade, né? Claro que a gente tem que entrar agora na questão da coesividade também, tá? Que aí já é o nosso próximo tópico, que é a elasticidade mais a coesividade, tá bom? A coesividade, ela vai definir também a capacidade de elevação do produto, né? Então, eu preciso de ter uma elasticidade mais alta e eu preciso também ter um produto mais coeso que ele permanece como um bolos, né? Então, quando a gente está falando de pré-maxila, quando a gente está falando de região de malar, que a gente quer levantar tecido, porque, igual eu falei para vocês, a gente não quer ficar enchendo ali de material para dar só volume, a gente quer levantar aquele tecido que já existe, né, para ficar até um resultado mais uniforme e
para simular o que a gente está querendo simular. Se é na região de malar, eu quero simular um zigomático mais projetado, eu quero simular um osso mais projetado. Então, a gente precisa levantar todo aquele tecido, né? Se eu quero evidenciar ali o suco nasogeniano, aí eu já não vou estar usando um material que tem uma elasticidade muito alta, né? E uma coesividade também alta demais. Eu preciso de um meio termo na região de suco nasogeniano, né? Que seria, por exemplo, aí vou começar dando uns exemplos para vocês irem associando, que seria a questão, por exemplo, ali de um ultra deep, né? De um ultra volume, que são materiais que têm um volume legal, mas que eles não permanecem em bolos de uma forma tão densa, tá bom? Então, a gente sempre precisa fazer essa combinação de elasticidade e coesividade mais alta quando a gente quer simular regiões de osso, né? E em uma forma mais mediana, quando a gente quer sim uma estruturação, mas a gente também quer conseguir, às vezes, massagear com facilidade, né? Não ficar aquele bolos tão marcado, porque se o produto ele tem uma coesividade um pouco mais baixa, a gente não necessariamente ele vai ficar em um bolos, ele consegue até integrar melhor no tecido, tá?